todo mundo preza por uma segurança pública, sendo que tem uma parte da sociedade que clama, acho que de maneira histérica, pela militarização da segurança pública e acredita que se faz segurança pública com execução de criminosos. Então, quando essa parcela da população vê que tem um criminoso sendo executado, eles entendem que, essa parcela entende que a segurança pública está sendo feita. Então eles vão comemorar. Mas, ao meu ver, e também de algumas pessoas, né, já que é tão polarizado, uma outra parcela da população não pensa dessa forma. Não pensa dessa maneira e vê, como eu vi, muitos passageiros perceberam isso. Não era exatamente um criminoso, um bandido acostumado a fazer isso. Era um rapaz, era de família, ele era trabalhador. Hans Miller Moreno do Nascimento tem 34 anos, mora em São Gonçalo e é professor de geografia numa escola de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi um dos 38 reféns do sequestro do ônibus que ficou retido no vão central da ponte Rio-Niterói no último dia 20 de agosto. Sobre essa experiência, suas emoções e sentimentos, nós vamos conversar com ele na entrevista que você assiste agora. Hans, obrigada por atender ao nosso convite. Hans, por que você estava naquela manhã tão cedinho no ônibus que foi sequestrado no dia 20 de agosto último? Sim, eu trabalho em uma escola em Santa Cruz e eu moro em São Gonçalo e eu tenho que estar nessa escola às 7h30 da manhã. Então, para que eu tenha um tempo correto de viagem, eu tenho que pegar esse ônibus às 4h45, no ponto perto da minha casa. Aí, é sempre, todo dia eu pego esse mesmo ônibus, nesse mesmo horário. Não tem como eu pegar outra rota em outro horário, senão eu me atraso. Você é professor de geografia. Isso. Para crianças jovens de que idade? Fundamental, ensino médio, variando dos 11 aos 16, 17 anos. O Hans, você, quando estava no trajeto, saiu de casa umas 4 horas da manhã, até o ônibus ser sequestrado no vão central da ponte, você teve alguma, até intuição, sentiu algum sinal, pôde perceber que alguma coisa estava errada? Estava sendo uma viagem corriqueira, estava sendo comum. Eu só percebi, antes de perceber o sequestro, eu percebi que quando começou a subir o vão central, o ônibus estava diminuindo a velocidade. Eu sempre sento no fundo do ônibus e leio. Eu sempre vou lendo. Eu pensei, a princípio, se tratar de um problema mecânico no ônibus. Aí depois que eu percebi o que era. Você estava sentado no fundo do ônibus? Na penúltima poltrona. E quando você percebeu, o que você percebeu? Como foi o início do sequestro? Quando eu vi o ônibus parando, quando eu pensei que se tratava de um problema mecânico, como as poltronas são reclináveis, eu levantei um pouco e eu pude ver lá na frente, eu vi um rapaz armado conversando com o motorista e vi algumas pessoas. Todo mundo percebeu quase que ao mesmo tempo, com aquela movimentação, meio que preocupadas, comentando, e aquela correria, né, de esconder carteira, esconder celular, e eu fiz o mesmo. Procedi da mesma forma que os demais. E quando e como você percebeu que não era um episódio corriqueiro de violência urbana, que se tratava de um rapaz pobre, que sofria de doença mental? Ele anunciou. Todo mundo fez essa movimentação, eu tirei cartões e documentos da carteira, escondi embaixo do banco, tirei o chip do celular e todo mundo foi fazendo isso e logo assim ele deixou de falar com o motorista e adentrou o corredor do ônibus, anunciando quase que dessa forma: não quero os pertences dos senhores, falou dessa mesma forma, não quero os pertences dos senhores e nem fazer mal a ninguém. Eu só quero parar o Estado e a gente vai entrar para a história hoje e ao final do dia os senhores vão ter muita história para contar. Ele anunciou dessa forma. O que você pensou nessa hora? Ficou aquela coisa, é um blefe dele ou
se trata de uma reivindicação, algum protesto, né, já que quer parar o Estado, então deve causar algum impacto para algum protesto ou político, ou uma manifestação de algum caráter ideológico. Todo mundo ficou na dúvida. Todo mundo. Sim. As pessoas reagiram no ônibus, em geral, assim, numa dúvida. Sim, aquele burburinho, todo mundo perguntando um para o outro, cochichando, mas o que ele quer? E comentando, né? O rapaz que estava do meu lado chegou a falar isso, deve ser um desses malucos manifestantes. Eu vi o pessoal atrás de mim, as pessoas do lado, ele não vinha para trás do ônibus, né? Aí todo mundo pensou em se tratar dessa forma, de uma manifestação, de uma reivindicação, alguém querendo aparecer. E quando e por que você percebeu que não, que havia perigo ali? Que não era só uma manifestação, que havia um perigo para vocês todos reféns? Apesar dele estar muito calmo, tinha algumas condutas dele que mostrava ele um pouco atrapalhado. Ele estava com um taser. Então, toda hora, aleatoriamente, ele apertava aquele taser. Ele estava com uma faca tática, ele ficava batendo com aquela faca tática. Ele estava com uma garrafa de gasolina. Ele colocou a gasolina nos potinhos e pediu um isqueiro. Mesmo ele falando que não queria incendiar o ônibus, a gente também não sabia se aquilo era um blefe ou não, mesmo já quase no final. Mas poderia causar um acidente, aquele ambiente fechado ali, comprimido do ônibus com aquela gasolina ali, poderia ter um acidente ali dentro. Então, realmente, mesmo ele estando calmo e falando que não queria machucar a gente, poderia, por um acidente, fazer mal a gente, ou ele ter um desvio, mudar tudo, não sei. Era possível temer um acidente, sim, é claro. Claro. Você fez 2 cartazes, foram 2? Sim, foram 2. Com folhas de caderno, né? Era um papel de ofício de um texto que eu estava produzindo. O que diziam esses cartazes e por que você fez esses cartazes? Sim, o ônibus, ele estava com todos os assentos ocupados, mas não tinha nenhum passageiro em pé. Nesse horário ele não fica muito lotado. Então, por vezes, ele trocava com um passageiro, um senhor que estava com a camisa branca igual a dele, e mandava esse senhor ficar em pé lá na frente. E ele sentava no lugar desse senhor. As cortinas estavam fechadas. O meu medo era o seguinte: os policiais já sabiam que tinha um só, que eu desenhei de caneta também na janela, que só tinha um. O meu medo é que os policiais, ao ver sabendo que só tinha uma pessoa, um meliante, e tinha uma pessoa em pé, eles poderiam pensar, aquele em pé é o sequestrador, e poderiam tentar atirar de longe. Eu tenho que avisar de alguma forma que aquele rapaz que está em pé é um dos passageiros. E eu consegui, né, as nossas bolsas estavam no corredor, ele pediu para que jogássemos as nossas bolsas ali, mas aí como ele estava sentado, eu consegui pegar minha bolsa, peguei uma folha destacada e fiz esses recados para colocar. E vi que toda hora tinha policiais da Polícia Rodoviária Federal, toda hora passando ali. Eu me comunicava aos poucos, mas não dava para falar muito. Assim, porque eu não queria que ele me visse, ele não poderia me ver. Aí eu coloquei esses bilhetes. E quando ele sentava, eu colocava dizendo que ele está sentado. Aí quando ele levantava, ele virava de costas, eu trocava e botava que ele estava em pé. Fiz essa troca umas 3 ou 4 vezes. Um deles estão comigo. Ah, ótimo. Então mostra. Sim. Confeccionei, esse aqui é um deles. Confeccionei lá na hora, escondido. Aqui também. Apoiado na perna, né? Imagina a tensão. E olha, ficou bem feito. Imagina a tensão, né, que você fez isso. Outro está aqui. A lápis. Esse foi o primeiro que eu fiz para a polícia, foi a primeira comunicação que eu tive com os policiais. E, Hans, você fez isso assim sob muita tensão? Você tinha medo de ser pego, de acontecer alguma coisa se ele pegasse esses cartazetes com você? Muito medo. Ele não poderia, ao meu ver, de jeito nenhum, perceber que eu estava fazendo aquilo, mas eu percebi que
eu entendi que tinha que ser feito, principalmente o cartaz A Caneta, por se tratar da troca dele com o senhor lá na frente. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi que agora aquele senhor estava correndo mais risco do que eu. Então foi a primeira coisa, foi mandar esse recado para a polícia. Qual foi o momento mais tenso do sequestro para você? Para mim foi... E dentro do ônibus também? Sim, foi em 3 etapas. O começo de tudo, onde a gente não sabia o que ia acontecer, o que ele queria, né? A gente não sabia se ele ia nos agredir, se ia atirar em alguém, se ia levar nossos pertences. Um segundo momento foi quando ele colocou a gasolina nos copinhos improvisados e acendeu o coquetel Molotov. E num terceiro momento, os tiros, né, do atirador de elite, porque nós estávamos sentados do lado de fora, não sabíamos de onde estavam partindo os tiros. Até então não sabíamos que o que ele estava portando era um simulacro, não sabíamos nada disso. Então, ele tinha uma arma que não era de verdade. Não era de verdade, mas até então não sabia. Não, porque parece que ela tem o mesmo peso, né? Não é fácil descobrir não que uma é arma não porque dentre os passageiros ali tinha um fuzileiro naval. E lá na delegacia ele contou pra gente que ele olhou por várias vezes para a arma para ver se identificava. E mesmo assim, né, um fuzileiro naval especialista em armas, né? E mesmo ele não conseguiu identificar, não conseguiu saber se era um armamento verdadeiro, um simulacro. Hans, foram cerca de 3h30 de sequestro. Por aí. Certo. Esse tempo passou para você como um tempo mais rápido ou mais pesado? Como variou? Foi longo, foi arrastado, porque juntava aquela sensação, está sendo amplamente divulgado pela mídia. Então a minha família está sabendo, e eles estavam apavorados, estavam agoniados. Nós ali dentro do ônibus também, o ambiente fechado e muito tempo sentado, a gente não podia levantar, aí juntava aquela tensão com fadiga, com a preocupação e até que horas isso vai acabar. Ele falou dessa forma que ia levar muito tempo. Ele chegou uma das vezes perguntar se alguém tinha algum aplicativo de pedir comida. Ele falou, quem tem aplicativo de pedir comida pede alguma coisa aí pra gente, pede uma pizza, né, de maneira irônica, é claro, porque isso aqui ainda vai demorar muito. Ele falava de forma agressiva? Nem um pouco, muito pelo contrário, era muito calmo, muito calmo. Não foram muitas das vezes que ele se dirigiu a gente, falava muito pelo rádio com os policiais, mas às vezes que se dirigia a gente, ele estava bem calmo, bem controlado, frio. Às vezes essa frieza acalmava, mas também deixava com mais medo ainda. Por quê, hein? Porque se ele quisesse nos fazer algum mal, mesmo falando que não, ele estava frio o suficiente para fazer o que ele tinha planejado. E como ele já veio planejado com aquela tinta spray, ele já veio planejado com os copinhos, com a gasolina, com as tiras de lacre, e foi tudo executado friamente. Então, se ele tivesse planejado fazer algum mal para a gente, ele iria executar, porque ele estava com a frieza suficiente para isso. Hans, quando acabou o sequestro, eu vi nos jornais da noite que uma repórter chegou perto de você e disse, bom, então tudo acabou bem. E você disse, não, acabou em tragédia. Sim. Porque houve uma morte. Sim. Você acha que essa morte poderia ter sido evitada? Olha, eu não sou especialista em segurança pública. Para nós que estávamos ali dentro, mesmo com esse medo, com essa tensão toda, talvez ele só quisesse chamar mesmo a atenção. Então, não sei, acho que teria uma outra forma de evitar aquilo. Teria uma outra forma. Mesmo não sendo especialista, eu acho que usaram Acho que isso de uma execução é quando se esgotam todos os recursos. E eu acho que ainda cabia alguns recursos a serem trabalhados naquele momento. Mas eu acho que eles decidiram, talvez pela atual política de segurança pública do Estado, acho que eles decidiram antecipar esse último recurso.
que eu acho que caberia mais. Mas eu também entendo a parte dos policiais, porque eles não sabem que lá dentro ele estava tranquilo, que era uma arma falsa, não sabe-se nada disso. O Hans, nos Jornais da Noite também a gente viu uma cena muito tocante, não é? Que foi o pai de uma refém abraçando a mãe do sequestrador, que foi morto, né, pela polícia, dando um abraço assim, demonstrando a compaixão, né, um sentimento tão importante de civilidade. Claro. Isso contrastou muito com a reação ao final do governador do estado, que saiu se sacudindo, dando pulinhos de alegria. Né? O que você acha que aconteceu e por que acontece isso hoje na nossa sociedade? Sentimentos tão opostos, tão polarizados. Então, essa polarização, acho que ela ganhou uma abrangência maior, principalmente nesse último ano, né? Principalmente a partir das últimas eleições e tal. Eu acho que todo mundo preza por uma segurança pública, sendo que tem uma parte da sociedade que clama, acho que de maneira histérica, pela militarização da segurança pública e acredita que se faz segurança pública com execução de criminosos. Então, quando essa parcela da população vê que tem um criminoso sendo executado, eles entendem que, essa parcela entende que a segurança pública está sendo feita. Então eles vão comemorar. Mas, ao meu ver, e também de algumas pessoas, né, já que é tão polarizado, uma outra parcela da população não pensa dessa forma. Não pensa dessa maneira e vê, como eu vi, muitos passageiros perceberam isso. Não era exatamente um criminoso, um bandido acostumado a fazer isso. Era um rapaz, era de família, ele era trabalhador. E acho que esse pai abraçou tão forte essa mãe, principalmente por isso, por ter filhos, e se colocou no lugar dela, e com certeza até hoje tem uma mãe, tem um pai, tem irmão, tem irmã, tem família, chorando muito nesse momento. Então talvez esse pai tenha se colocado no lugar dela, né? Porque até agora tenho certeza que tem alguém chorando a perda desse rapaz. No dia seguinte, você não foi dar aula, certo? Certo. E aí depois você voltou à escola. Como foi a sua volta à escola? Como você foi recebido? Os meus alunos, a gente vai se comunicando, né, como eu moro longe, eu vou me comunicando com o pessoal da escola, que eu estou quase chegando, eu estou a caminho. E assim que eu cheguei na escola, os alunos já sabiam que eu ia chegar e me receberam com abraços e com beijos. E a mãe de uma das alunas, né, me recepcionou ainda na calçada e veio me abraçar antes que eu entrasse à escola, né, e falou, me parabenizando pela atitude e se sensibilizando, né, se mostrou sensível a todo o ocorrido. Foi uma ótima recepção. Qual foi o sentimento mais forte que ficou dessa experiência para você? Uma mistura de essa zona aí entre alívio e pesar. Foi um alívio pelo fato de eu ter saído daquela situação, mas não é que eu tenha me sentido culpado, mas eu fiquei com o pesar de a morte de alguém ter me causado um alívio. Tem alguma coisa a ver com a síndrome de Estocolmo? Alguma coisa a ver com a proximidade entre sequestrador e refém? Você acha que existe, de alguma forma você sentiu algum elo ligando vocês dois? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, nessa questão da síndrome do Estocolmo, mas acho que pela maneira com a qual ele conduziu o sequestro, ele em nenhum momento foi agressivo, em nenhum momento foi violento, apesar de ter essas partes pontuais que nos deram medo. O medo maior estava
na possibilidade de ter um acidente, de que fôssemos agredidos, que fôssemos feridos ou mortos por conta de um ato involuntário. Então, aí por se tratar de um rapaz com problemas mentais, né, um primo dele foi falar com a gente, depois eu vi a entrevista da irmã, ou de uma prima dele, eu não lembro, por falar também que ele estava passando por problemas de depressão, isso tudo. Então a gente percebe que foi um ato de desespero. Não foi aquele sequestro tradicionalmente onde ocorre um assalto e o criminoso tenta se evadir, vê que não tem sucesso na fuga e obtém reféns para se defender. Não era esse caso. Entendi. Foi criada uma empatia, mas não por conta do domínio, da dominação do outro, da violência. Não, exatamente. Acho que foi isso, uma questão de empatia. Uma questão de empatia. Isso. Dessa história toda, você tira alguma lição importante para passar para os seus alunos? Sim, que eu já conversei com eles a respeito, já conversei com a família, não exatamente do sequestro, mas da causa do sequestro. O primo dele, quando estávamos no Centro de Operações da Polícia Rodoviária Federal, chorando muito, ele falou com a gente que quase que um erro na família dele causou uma tragédia na família de mais de 30 pessoas, né? Essa questão da depressão e tal. Então, eu falei muito disso com os meus alunos e com alguns amigos também, que acho que a depressão hoje parece que é o mal desse milênio, o mal do século, não sei, mas que tem que ser muito tratado, tem que ser muito assistida, muito conversada, uma pessoa com depressão. Então a lição que deixa isso é que é uma doença que muitos tratam, talvez hoje até menos, como frescura, como uma simples tristeza. Ah, mas é da personalidade dele, ele é assim, ela é mais fechada, ele é mais calado, não gosta de interagir. Até que ponto isso é normal? Até que ponto isso é saudável? Então, há que se diagnosticar, sim, cada um desses problemas. Por conta disso, eu estava ali, na consequência de um problema desse. Então, eu passei isso para alguns alunos, vou conversando com pais também, foi a principal lição. Hans, para a gente terminar, qual é a sua missão maior como professor de geografia de crianças e jovens do Rio de Janeiro, do Brasil? Eu escolhi ser professor, ou a profissão me escolheu, eu não sei, mas para mim é principalmente fazer com que eles questionem a realidade da cidade, do estado em que eles vivem. A geografia e a história sempre tem uma coisa muito abrangente de estudar a história mundial, estudar tempos muito antigos, para crianças que mal sabem a história da própria cidade, do próprio estado, mal sabem por que aquele bairro onde ela vive tem aquele nome. Então, eu me entendo como professor de geografia fazer isso, mostrar a realidade e fazer com que eles entendam, com que eles questionem essa realidade. Como usar esse caso aí, levando para um link, quando a gente fala da geografia urbana, na parte de segurança pública. Ao seu ver, aos seus olhos, o que aconteceu ali, com tudo que a gente aprendeu. Como é que você vê aquela situação pela qual eu passei, fazendo também com eles o mesmo questionamento que foi feito aqui. O que você achou da atitude da Polícia Militar? O que você achou da comemoração do governador? Então, não vou dizer que foi perfeito eu estar ali, que é claro que não, mas para mim foi no mínimo oportuno, porque eu posso usar algo que eu presenciei na minha sala de aula, algo que talvez entre para a história, mesmo que não esteja na história, está no momento. Então eu posso usar isso como alguém que tenha vivido a Segunda Guerra Mundial e contar como foi, vendo de dentro para fora.
Hans Miller Moreno do Nascimento, muito Presente. obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Boa sorte para você. Para todos nós. Obrigado. E aí, gostou da entrevista? Então, dê o seu like, inscreva-se no canal e volte sempre que a gente tem novidade toda semana para você. Até a próxima!